Oi, Lana, boa noite. Entrou, Lana? Tudo bem? Ok? Imagina, o pessoal está atrasado hoje, está todo mundo atrasado hoje. Só para você e o Lucas e a Monique, só por enquanto. Aguardar mais um pouquinho, o pessoal vai entrar, hein? Dani, boa noite. A Laninha hoje está atrasada. Dani, entrou aí, tudo certo? Oi, Gabriela, boa noite. Gabriela, Daiane, boa noite, tudo bem? Entraram aí? Tá tudo certo? Tá me ouvindo? Tudo tranquilo? Boa noite. Ontem eu esqueci de passar o trabalhinho lá para vocês, mas hoje eu passo, tá? Ontem eu tive que passar umas aulas que estavam atrasadas para descer no. Boa noite, Gabriela. Para descer no YouTube e hoje eu já passo o trabalhinho para vocês lá de ontem, ok? Aqui vem mais alguém, senão a gente vai começar muito atrasado. Vai ficar muita coisa para outra aula. Vou dar início, galera. Quando for entrando aqui, a gente vai entrando com a galera aqui. Bom, é, na aula passada, aí, nas duas aulas anteriores, né, que eu passei um resumo do que seria o marketing, né, para vocês, uma introdução no marketing, onde a gente falou que marketing não seria só a questão de propaganda, que ele envolve uma série de outras coisas, né, como preço, praça, distribuição, né, a própria propaganda, o próprio produto, o serviço, então envolve uma série de coisas, né? Vocês vão lembrar que eu falei para vocês que para iniciar qualquer planejamento de marketing, a gente inicia com uma pesquisa de marketing, né? Ela é essencial para eu levantar tudo aquilo que se refere ao perfil do consumidor e levantar qual o problema que a gente enfrenta, qual que é o posicionamento de mercado, aquilo que está bom, né? Então, a gente já comentou sobre isso. Então, hoje eu vou bem especificamente falar sobre a pesquisa de marketing com vocês, tá? Então, quem for entrando aí a gente vai colocando aí, mas não dá para esperar muito, não, porque já está bem atrasado hoje, né?
Então, ó, pesquisa de marketing, de acordo com os autores aí, né? Um processo de pesquisa de marketing compreende 4 grandes etapas, sendo delas o conhecimento de um problema, o planejamento e a execução da pesquisa e a comunicação de seus resultados. Tá? Então, vamos por partes aí, para explicar cada um dos itens para vocês, que não tem muito segredo na questão da pesquisa de marketing, tá? Peraí, tá entrando, gente. Wesley, boa noite. Tudo bem? Vamos voltar lá. Então, galera, como eu falei para vocês, a gente vai, vamos explicar cada item aqui para que fique mais fácil o entendimento de vocês nessas etapas aí para se construir, né, uma pesquisa de marketing. Então, primeira coisa que eu tenho que ter em mente, eu preciso conhecer um problema inicial, tá? Então, quando a gente fala assim, eu acho que minha empresa não está legal em tal ponto, tá? Se for isso do conhecimento, quando a gente quando eu trabalho com uma empresa e eu já tenho conhecimento prévio daqueles problemas que afetam essa empresa. Ou, se essa empresa é nova, por exemplo, eu costumo fazer assessoria de marketing para algumas empresas, tá? E quando eu pego uma empresa nova, eu não tenho noção daquilo que acontece naquela empresa, eu não tenho noção do problema que ela está enfrentando. Então, eu faço uma pesquisa inicial contendo todos os pontos do marketing, ou seja, o preço, como que está a distribuição, como que está a propaganda, tal. Então, é necessário que eu faça essa pesquisa anterior, antes de eu fazer a pesquisa definitiva, tá? Eu preciso ter conhecimento de um problema, de um ou mais problemas que eu quero avaliar, senão eu não consigo fazer a minha pesquisa de mercado. Ok? Então, o primeiro ponto aí que eu tenho que ter conhecimento é que eu preciso identificar um problema, tá? Só assim eu vou ter essa execução em cima do que pode estar ruim aí para tentar melhorar. O segundo plano é o planejamento dessa pesquisa, tá? O que seria o planejamento de uma pesquisa? Planejamento é quem eu vou entrevistar, onde eu vou entrevistar, como que vai ser feita essa pesquisa, se ela é qualitativa, se ela é quantitativa, eu já vou falar para vocês sobre isso, tá? O que é uma pesquisa qualitativa, o que é uma quantitativa, tá? Então, eu preciso planejar essa pesquisa do modo como que ela vai ser efetuada, com quantas pessoas eu vou precisar colocar na rua para fazer entrevista, essas pessoas vão sair na rua com uma prancheta de papel, elas vão sair com um tablet, como que ela vai ser feita? Vai ser via internet, tá? Então, é o planejamento de como vai se executar essa pesquisa, tá? Em seguida, nós vamos partir para a execução da pesquisa, ou seja, vamos dar andamento, né? Como eu já defini no plano anterior, que eu iria fazer ela de alguma forma, por exemplo, eu vou fazer ela no papel para que as pessoas respondam essa pesquisa, tá? Então, beleza. Então, eu preciso executar, eu preciso colocar ela na rua, eu preciso colocar os entrevistadores na rua. Então, isso é a execução da pesquisa, tá? E, em seguida, eu vou planejar como que eu vou buscar esses resultados. Ou seja, eu vou fazer uma análise dessa pesquisa, tá? A execução e a análise dessa pesquisa. Eu vou tabular essa pesquisa para que se tenha um entendimento. Eu tenho um método muito simples de se fazer, que existe, por exemplo, dentro do Google, existe o tal do Google Formulários, tá? E dentro do Google Formulários, eu consigo fazer uma pesquisa, nem que seja mais simples, tá? Mas eu consigo estar executando essa pesquisa via online, tá? E aí a gente vai ver também, vou tentar passar um exemplo para vocês, vou tentar formular uma aula
para passar como que vai ser feita essa pesquisa com você, ok? Então eu vou executar essa pesquisa e vou tabular ela para eu ter os resultados né, para eu ter uma análise desses resultados. Nessa pesquisa no Google Formulários, ele já me dá o resultado automaticamente. Conforme vocês vão respondendo essa pesquisa, ele já vai criando os gráficos e vai me dando automaticamente. Então, depois nós vamos tentar fazer essa aula. Vou ver se eu consigo fazer na próxima aula essa pesquisa, tá? Ver se a gente consegue formular uma aula prática aqui dentro do Moodle. Vamos ver se isso é possível, tá? Então, ó, primeiro, vamos reconhecer o problema, tá? Compreende a identificação de um problema de marketing e como a pesquisa poderá auxiliar efetivamente em sua resolução. Então, se eu identifiquei um problema, eu preciso compor as perguntas que eu vou passar para o cliente, eu preciso compor essas perguntas de forma que elas vão me trazer resultados, tá? Eu não posso simplesmente fazer de qualquer jeito. Eu preciso fazer com que elas me deem o resultado esperado. Só para vocês terem uma ideia, eu não posso, por exemplo, fazer uma pesquisa e depois identificar alguma coisa que deveria ser feita, porque aí fazer uma outra pesquisa, às vezes, ela custa muito caro. Às vezes envolve você fazer contratação de pessoal para essa pesquisa, envolve, às vezes, você dar um brinde para incentivar que as pessoas respondam essa pesquisa, tá? Então, às vezes, ela pode custar um pouco caro. Então, não tem como você errar. Isso tem que ser identificado o problema de marketing e ele tem que estar ali dentro, ele tem que ser respondido ali dentro, tá? Então, eu preciso ter esse reconhecimento do problema e fazer essa pesquisa em cima disso, de forma que eu já tenho um pré-teste ali de que ela vai me responder o que eu quero, ok? Então, vamos lá. Em segundo lugar, lá, né, é o planejamento dessa pesquisa, né? Especifica os objetivos da pesquisa e todos os aspectos relacionados à sua aplicação. Como eu falei para vocês, eu preciso aplicar ela, eu preciso contratar pessoal, eu preciso ver de que forma que ela vai ser feita, se eu vou precisar de prancheta, caneta, se vai ser pessoal que vai fazer isso, se ela vai ser online, se ela for online, onde que eu vou divulgar para que as pessoas me respondam essa pesquisa, tá? Então, esse é o planejamento. Eu vou fazer alguns aspectos, né, para que ela seja respondida. Então, ó, como a escolha das fontes de dados, os métodos de pesquisa e como se dará a coleta desses dados, né? Como é que eu vou coletar? Eu vou para a rua? Que lugar que vai ser feito? Eu vou ter que alugar uma perua para levar esse pessoal, tá? A construção do questionário. Esse questionário ele precisa ser muito bem feito. Depois a gente vai ver sobre isso também, tá? Ele precisa ser muito bem feito. E a definição do tamanho da amostra, ou seja, quantas pessoas vão ser entrevistadas, ok? Para que eu responda o que eu quero. Então, para vocês terem uma ideia, normalmente a gente entrevista em torno, vamos supor, uma pesquisa para Tupi Paulista, a gente entrevista em torno de 100 a 300 pessoas. Para você, quanto mais pessoas você entrevistar, mais próximo do resultado você vai ter, menos possibilidade de erro, tá? Então, esse é o plano amostral. Eu vou ver quantas pessoas eu vou entrevistar e vou sair a campo, tá? Então, para eu sair a campo, eu preciso identificar o que vai ser preciso. Vai ser preciso pessoal, carro para levar esse pessoal, pranchetas, as folhas impressas, canetas, tablets, então, o que for necessário, né? Então, essa etapa inclui também as regras de aplicação da pesquisa no campo e a definição dos recursos necessários para o cumprimento do cronograma. O que é as regras de aplicação da pesquisa? Pessoal, assim, quando você aplica uma pesquisa, por exemplo, se eu fizer ela aleatória, vamos dizer assim, eu tenho 5 bairros na minha cidade. E eu
divido 100 questionários nesses 5 bairros, 20 para cada um, tá? Divido 20 para cada um desses bairros. E aí eu vou a campo e vou coletar essas informações, tá? Muito possivelmente, essa pesquisa, ela vai estar maquiada, ela não vai dar certo, tá? Por quê? Porque se eu faço uma pesquisa, por exemplo, visando bairros, naturalmente eu quero respostas de cada bairro. E, por exemplo, se eu juntar tudo isso para eu responder alguma coisa referente a uma cidade, é lógico que tem mais pessoas que moram no centro, tem menos pessoas que moram em um determinado bairro. Então, eu preciso colocar a porcentagem correta em cada bairro daquilo que destina a pesquisa. Tá? Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, numa pesquisa eleitoral, tá? Se eu fizer isso, de colocar 20% em cada bairro, ele vai maquiar a minha pesquisa. Por quê? Porque no centro pode ser que aquele candidato esteja bem. Tá? E aí eu entrevistei só 20%, sendo que normalmente o centro ele compõe 50%, 60% do eleitorado. Tá? Então, essa é a diferença. Quando eu faço pesquisa, por exemplo, por bairros, eu preciso fazer uma definição. Vamos supor que eu tivesse que fazer uma pesquisa na faculdade Regis Tupi. Todo mundo sabe que a faculdade Regis Tupi deve ser 3 mulheres para cada homem, ou mais, né? Porque o curso de pedagogia é muito mais mulheres e o número de pessoas que a gente coleta de dados em pedagogia é muito maior do que o número de alunos que você tem em administração, tá? Então, eu preciso fazer essa checagem, essa separação, porque senão ele não vai me dar aquilo que eu quero, tá? Eu preciso identificar qual é a quantidade e fazer aquela porcentagem em cima do número de mulheres e em cima do número de homens, ok? Então, eu preciso ter essa diferenciação. A gente também vai tentar trabalhar isso ao longo dos anos aí, né? Desses 2 anos que a gente vai ter o marketing, vocês vão trabalhar isso também, ok? Pessoal, se tiver alguma dúvida, vai me falando aí, tá? Eu não estou com o chat aberto aqui, levanta a mãozinha lá para eu poder saber, ok? Então, vamos lá. E com relação à execução? Então, vamos lá. Essa etapa compreende a coleta de dados, né? A pessoa vai sair a campo, como é que ela vai executar isso, né? Propriamente dita, e o seu processamento, bem como a posterior interpretação desses resultados. Bom, que nem eu falei para vocês, nós temos 2 métodos de avaliação que a gente utiliza na faculdade hoje, tá? Porque se eu for comprar um software de análise dessa pesquisa, ele é muito caro, ok? Então, eu tenho 2 formas de análise. Se for o Google Formulários, o Google Formulários ele vai me dando, você vai colocando os dados lá, né? E ele vai interpretando esses dados. Automaticamente, ele sozinho interpreta. Ou a gente desenvolveu ao longo de 6 anos aí uma análise de pesquisa onde você consegue trombar os resultados. Por exemplo, eu consigo saber que a pessoa do sexo masculino, da idade tal, o que ela mais gosta de determinado produto, tá? Então, eu consigo fazer isso através desses dados. Só que esse processo de análise, eu só vou passar para vocês provavelmente o ano que vem, se tudo correr bem, se todo mundo tiver vacinado, a gente tiver aula presencial aí, né? E se der tudo certo, a gente passa para vocês o ano que vem, ok? Porque ele é mais complexo, ele é mais difícil, eu tenho que estar monitorando aquilo que vocês vão fazer, tá? Lá no laboratório de informática, beleza? Então, ó, a coleta desses dados, geralmente, é a etapa mais cara e crítica da pesquisa, visto que é
a mais sujeita a erros, né? Demandando supervisão e acompanhamentos rígidos ao longo de todo o período de aplicação da pesquisa. Por que isso, pessoal? Porque, além das pesquisadoras que você contrata, tem pesquisadoras que são sacanas, tá? Que elas são preguiçosas, não vão querer passar essa pesquisa, então ela vai lá e ela mesma preenche para dizer que ela trabalhou, tá? Então eu preciso ter supervisão, eu preciso ter uma série de coisas, e na própria interpretação desses resultados, né, eu preciso identificar aquele que não me presta, aquele que veio de forma, né, sacaneada, tá? Então eu preciso identificar isso, porque senão eu posso estar alterando os resultados dessa pesquisa, tá? Então, ó, a interpretação dos resultados compreende a transformação de números e dados soltos em informações importantes para o auxílio à tomada de decisão frente ao problema que deu origem à pesquisa. Ou seja, se eu tiver qualquer desvio nessa pesquisa por parte de um pesquisador, ele pode me alterar os dados e aí, consequentemente, a minha tomada de decisão ela pode ser errada, porque está baseada em dados que foram sacaneados, tá? Então, eu preciso tomar muito cuidado com isso quando eu vou fazer uma pesquisa de mercado. Eu não posso ter esse tipo de problema, ok? E, por último, aí, a comunicação dos resultados, né? Abrange a apresentação dos principais dados da pesquisa, de forma escrita ou verbal, bem como a sugestão de ações que auxiliem na resolução do problema ou no aprofundamento de um tema de interesse do pesquisador. Então, feito toda essa pesquisa, eu preciso comunicar esses resultados para aquele que está me contratando, tá? E esses resultados, eles têm que estar muito coesos, porque você vai estar criticando a empresa, tá? De certa forma, se você está achando um problema, você vai estar criticando a empresa. Então, é preciso tomar muito cuidado a forma com que isso vai ser passado, né? Nós vamos fazer a apresentação disso em PowerPoint, só com as coisas principais, para que ele não fique cansativo, tá? Apresentando sempre os gráficos que apresentaram problemas para aquela pessoa que vai estar assistindo, tá? Então, se tudo correr bem, o ano que vem vocês vão fazer uma análise prática e a gente vai convidar as pessoas donos das empresas, né? A gente vai convidar para que venham até a faculdade assistir essa apresentação de vocês, tá? Então, se tudo correr bem, o ano que vem vocês vão ver isso na prática. É muito legal, pessoal. Parece que é um bicho de 7 cabeças, mas não é, não. É bem legal porque você identifica esses resultados, esses problemas, tal. E aí, normalmente, o pessoal fica de boca aberta quando vê, né, isso, né? O cliente. Então, ó, os estudos de pesquisa de marketing possuem uma série de aplicações práticas na gestão, tá? Segundo o Pinheiro, dentre as principais podemos alencar aí. Então, você tem duas formas. Quando você identifica um problema em marketing, tá? Você tem duas formas de resolver eles. Eu passei isso para vocês naquele esqueminha de que eu passei na aula passada para vocês, tá? Uma das formas de você resolver é uma forma simples. Por exemplo, se aparece um problema de marketing que ele é simples de resolver, não precisa aplicar um processo de gestão, eu vou lá e simplesmente resolvo. Por exemplo, citei de exemplo para vocês a BC Rede, que as pessoas que contratavam a BC Rede não sabiam qual era os megas que elas pagavam, né? A solução era mais simples, eu não precisava aplicar nenhum sistema de gestão. Nós falamos para os caras, olha, coloca lá no boleto lá qual é a quantidade de megas que essa pessoa paga, porque ela não tem identificação, ela não sabe. Uma pesquisa que foi feita por Leites Brancão nos anos anteriores, nós identificamos que lá na gôndola do supermercado, tá,
o produto estava muito bagunçado. Então, todas as outras marcas estavam todo bonitinho ali. Você olhava o leite brancão, estava todo bagunçado ali na gôndola do supermercado. Então, era só a questão de arrumação. Então, você não precisa de um sistema de gestão para resolver esse problema, tá? Agora, tem problemas que eles são mais complexos, tá? Por exemplo, eu tenho um problema de preço na minha empresa. Eu tenho um problema estrutural de que é muito bagunçado determinado departamento da empresa. Então, esses problemas, eles são mais estruturais. Então, ele precisa ser mais bem avaliado e precisa ser executado de forma diferente. Aí, a gente utiliza o processo de gestão, tá? Para a resolução desses problemas mais complexos. Então, problemas relacionados aos 4 P's do marketing, eles exigem um processo de gestão, tá? Então, por exemplo, eu tenho um problema de preço. Eu vou procurar, pode até procurar no Google, gestão de preços, gestão de custos, tá? Então, ele vai me dar uma série, esse sistema de gestão, ele vai me dar uma série de informações que eu vou escolher lá qual que se adapta melhor à minha empresa e vou fazer a execução disso que ele está me sugerindo, tá? Então, todo o processo de gestão, ele te dá sugestões, tá? Todo o processo de gestão, ele vai te dar lá 100, 200 sugestões, você vai escolher ali 10, 20, que melhor se adapta à sua empresa e vai executar isso, ok? Por exemplo, ISO 9000, que vocês veem para todo lugar, aí todo lugar, né, que a gente vê, tem empresas que falam, olha, eu tenho o ISO 9000. O que é o ISO 9000? O ISO 9000, ele faz com que seja estruturada, por exemplo, um determinado departamento, tá? Então, por exemplo, departamento de entrega. Se ele fala lá no ISO 9000 que ele vai entregar com 2 dias, com 1 dia, ele tem que entregar com 2 ou 1 dia, porque senão ele vai perder essa certificação de ISO 9000. Tá? Quando as pessoas vêm lá fora, aqui no Brasil não é nem tanto divulgado isso, né? Mas lá fora, por exemplo, nos Estados Unidos, no Japão, tal, se você não tiver ISO 9000, você não consegue nem exportar para eles, tá? Então eles cravam que você tem que ter organização dentro da tua empresa, ok? Não é só o 9000, não. O 14000, que é o ambiental, então tem uma série de ISOs, né? Que pregam que determinado departamento tem que estar bem organizado, ok? Tudo bem até aí, pessoal? Alguma dúvida? Tudo bem? Posso continuar? Então, deixa eu só ver aqui se tem alguma no chat aqui de vocês. Vai tirando, tá, galera? Vai tirando a dúvida. Tá com dúvida, vai tirando. Não, eu acho que vocês estão sabendo tudo e depois, na prova, né, fica complicado. Tá? Bom, então, análise do macroambiente e do microambiente. Vocês vão ver isso também nas próximas aulas, o que é um macroambiente e um microambiente, tá? Então, ele refere-se às condições da economia, política, cultura, legislação, demografia, tecnologia, ou seja, quando eu falo de macroambiente, eu falo do externo da empresa, tá? Aquilo que ela não tem controle. Por exemplo, o dólar, as questões políticas, econômicas, tá? Ela não tem como interferir nessas questões. Então, a gente fala que é um ambiente mais amplo, é um ambiente macro, né? E tem também o microambiente, que é aquele que está localizado dentro da empresa e é aquilo que eu consigo interferir, ou seja, eu consigo interferir no meu produto, eu consigo interferir na concorrência, direta e indireta, tá? Nos meus serviços prestados, na tecnologia que eu utilizo. Então, basicamente é isso. Ó. Eu vou analisar o que está acontecendo internamente e o que está acontecendo externamente. Tá? Então, análise de macroambiente, macro, são as questões de que a empresa não tem controle,
e o microambiente são as questões de que a empresa consegue interferir, ok? O item B, análise do comportamento, necessidades, desejos e características do consumidor cliente, tá? Refere-se ao perfil demográfico e psicográfico do consumidor, motivações de compra, opiniões de cultura, hábitos, costumes, valores e seus respectivos desejos, tá? A gente também vai comentar aqui para frente como que ela funciona, e aí vocês vão ter uma identificação disso mais amplamente, tá? Mas vamos dizer assim que a análise do comportamento do consumidor, primeiro ele está relacionado ao seu perfil, tá? E o que é o meu perfil? O que eu posso perguntar numa pesquisa de mercado que está relacionado ao perfil das pessoas, tá? O que é o perfil? Qual é o sexo dessa pessoa? Qual é a idade dela? Qual é a renda familiar dela? Qual é a renda individual dela? De que cidade ela mora? Tá? Então, são itens relacionados ao perfil social dela, né? O que representa ela, ok? E também as necessidades e desejos, ou seja, itens relacionados a o que ela quer daquele determinado produto, tá? Então, quais são as motivações de compra que ela tem? Por que ela compra aquele determinado produto? Opiniões a respeito daquele determinado produto. Por exemplo, quando eu faço uma pesquisa qualitativa, o que é a pesquisa qualitativa? Aquela que eu deixo aberto a pessoa me responder. Então, você pergunta assim, olha, faço experimentação num chocolate, tá? E falo para ela assim, olha, o que você achou desse chocolate? O que você achou dele? Você acha doce demais? Você acha ele, ele tá muito amargo e tal, né? Aí a pessoa vai dar a opinião dela, tá? Ou ela também pode estar baseada em culturas e hábitos dessa pessoa. Então, eu posso estar perguntando qual que é a religião dela, quais são os hábitos de compra dela, se é semanal, se é mensal, se é diário e tal, quais os costumes, né? O que ela costuma comprar com frequência, se daquele produto ela costuma variar a marca, tá? Posso perguntar os valores de preço, né? Questão de preço, posso perguntar os valores com relação aos agregados, né? Com relação aos agregados que tem esse produto, tá? Então, a gente vai ver isso ao longo do tempo, não precisa se preocupar, isso é uma coisa que vocês vão entender aqui quando nós fizermos a prática dela, tá? Dessa pesquisa de mercado. Item C seria com relação ao ambiente interno. Quais são os recursos e captações internas de marketing e as áreas relacionadas? Então, eu vou... quais os recursos que eu tenho para colocar essa pesquisa em prática? Tá? Quais são as captações internas? Por exemplo, eu, dentro da faculdade de CSP, eu vou entrevistar os alunos, né, que já são clientes. Eu posso entrevistar, por exemplo, funcionários, para saber o que eles acham daquele determinado, da minha empresa. Eu posso entrevistar os meus próprios funcionários. A gente chama isso de pesquisa de clima, tá? E das áreas relacionadas aí. Então, no mercado, nós encontramos dois principais tipos de pesquisa e análise, sendo ela a pesquisa qualitativa e a pesquisa quantitativa que eu falei anteriormente para vocês, tá? Então, vamos ver cada uma delas aí de forma mais evidenciada aqui, tá? A pesquisa qualitativa, não sei porque saiu o negócio aqui embaixo, aqui, mas acho que ela deve ter, só dar uma olhada que saiu aqui embaixo. Saiu espremidinho aqui. Vou colocar ela aqui de novo. Landou. Vamos arrancar isso.
gente explica na raça melhor. Tá? Então, vamos lá. Pesquisa qualitativa, pessoal. Pesquisa qualitativa, o nome já diz que ela quer qualidade nos dados, tá? Coletados. O que é qualidade? Quando eu não interfiro naquilo que o consumidor vai me responder. Então, eu vou falar para ele assim, olha, o que você acha desse chocolate? Deixo a livre escolha. Eu vou saber aquilo realmente que ele está sabendo, aquilo que ele realmente pensa no meu produto. Ok? Então, ó, análise de avaliações, sentimentos, percepções e o julgamento das pessoas entrevistadas através da pesquisa qualitativa permitem a coleta de informações mais ricas, diversas e detalhadas para responder ao objeto do estudo. Só que, pessoal, tem um dado que eu preciso passar para vocês, que ele não é, apesar de você falar assim, olha, se ela tem mais qualidade, eu vou utilizar sempre ela. Não é bem assim, tá? Quando eu deixo aberto determinada pesquisa, fica mais complicado eu avaliar. Por exemplo, se eu deixar aberto, o que você acha do meu chocolate aqui? Tá? As pessoas vão responder de forma, cada um vai responder uma coisa, coisas completamente diferentes. Então, se eu entrevistar, por exemplo, 100 pessoas falando coisas diferentes, tá? Dificilmente eu vou conseguir analisar esses dados. A gente lembra que não tem uma pesquisa qualitativa, ela não tem somente uma pergunta, ela tem várias. Tá? Então, fica difícil você analisar uma pesquisa quando é assim. Então, quando que se usa essa pesquisa qualitativa? Eu vou utilizar a pesquisa qualitativa quando eu quero qualidade, ou seja, quando eu vou utilizar quando eu for fazer um lançamento de um produto, por exemplo. Tá? Porque eu entrevisto 10, 20 pessoas e fica mais fácil para eu analisar. Tá? Então, é usada normalmente quando você vai lançar um produto. Ok? Aí eu vou passar poucos questionários, eu não posso passar muito. Tá? Mas, em compensação, a qualidade dessas informações, porque cada pessoa vai responder exatamente aquilo que ela pensa daquele determinado produto. Tá? Então, a qualitativa, qualidade dos dados, eu vou utilizar ela quando eu quero fazer, por exemplo, o lançamento de um produto. Beleza? E a quantitativa? Também o nome já diz. Tá? Quantitativa se refere à quantidade. Eu vou entrevistar muitas pessoas, uma quantidade muito grande de pessoas. Tá? Com isso, eu preciso fazer um estudo estatístico. Ou seja, eu vou, em vez de deixar aberta a pesquisa, por exemplo, aberta ao público responder, eu vou dar alternativas para ele, para ficar mais fácil eu analisar esses dados. Tá? Então, eu vou tentar colocar tudo aquilo que ele iria responder, tá? Em alternativas, para eu colocar lá xizinho. Qual que é o seu sexo, masculino ou feminino? Vou colocar lá xizinho. Qual é a sua faixa etária? De 10 a 15, de 15 a 20, de 20 a 25 e tal, tá? Então, eu vou fazer com que ele coloque lá xizinho para eu ficar mais fácil a análise. Porque aí eu vou ter vários questionários iguais, tá? Com respostas iguais. Então, fica mais fácil para eu fazer a análise. Ok? Também não se preocupa que depois vocês vão ver isso. Quando a gente for para o laboratório, for aqui tentar fazer ela na prática, vocês vão ver isso. Fazer essas análises, como vocês vão fazer essas análises, como que a gente vai montar esse questionário de pesquisa, tá? Então, a quantitativa aí, ó, ela representa um estudo estatístico que explica numericamente as hipóteses levantadas para o estudo. Ou seja, ela permite o levantamento de um grande volume de informações, pois adota como principal característica um estudo estruturado, com questões objetivas, permitindo comparações e conclusões entre os entrevistados. Então, eu posso fazer esse questionário, tá?
Mas, dentro desse questionário, tem que ter, nem que seja uma questão assim, nenhuma das alternativas, tá? Mas tem que ter tudo ali que o meu entrevistado possa responder, ok? Então, ele precisa ter nenhuma das alternativas, coisas desse tipo. Ou se eu tiver, por exemplo, idade, eu vou colocar lá 15 a 20, 20 a 25, 25 até a idade de 60, tá? Até depois de 60, aliás. Porque todas as pessoas vão estar encaixadas ali, ok? Também fiquem tranquilos que a gente vai ver isso. Então, vamos lá para a coleta de dados nossos, né? A coleta de dados a gente chama de primários e secundários, ou fatores sociais e fatores mercadológicos, tá? Então, vamos ver cada um tipo deles aqui. Nos dados primários, são os dados relacionados diretamente ao cliente, ou seja, aquele que vai compor um perfil social do meu cliente, tá? Então, qual é o seu sexo, qual é a idade, a renda familiar, a renda individual, a cidade onde ele mora, tá? Então, qualquer tipo de informação desse tipo que vá me representar, tá? Que é referente ao perfil daquele consumidor. Então, os dados primários servem para traçar um perfil do cliente e selecionarmos o grupo a ser trabalhado. Pessoal, quando eu falo de marketing, declaração aqui, não, tranquilo. Quando eu falo de marketing, o marketing, de que forma que ele trabalha? O marketing ele tenta sempre identificar um grupo de pessoas com as mesmas características, tá? E que tenham interesse em determinado produto que eu estou vendendo, tá? Então, esses dados primários vão servir para que eu coloque ele em determinados grupos. Por exemplo, se o grupo que me interessa, vamos dizer que eu estou fazendo uma pesquisa da Faculdade Regis Tupi. Se o grupo que me interessa é o grupo que tem entre 18 e 25 anos, tá? Eu vou procurar entrevistar ou separar só as pessoas que têm entre 18 e 25 anos para que eu faça análise desse perfil, tá? Então, eu vou pegar só as pessoas desse grupo e vou analisar aquilo que elas querem, tá? Para que eu ache as necessidades e desejos delas, tá? Então, nesses dados primários, eu vou tentar identificar o perfil do consumidor. Então, aquilo que eu falei para vocês em aulas passadas aí, na aula passada, retrasada, de que se eu fechar os olhos e falar para vocês assim, olha, eu estou falando de uma pessoa que tem 28 anos, que ela trabalha, que ela é o executivo de uma empresa, que ela ganha entre 5 e 8 salários mínimos, tá? Então, você começa a traçar um perfil de que eu estou de uma pessoa de classe média para média alta, tal, aquele tipo de coisa, tá? Então, ele serve para isso. Esses dados primários servem para eu identificar um grupo de pessoas com as mesmas características que estão levantadas na pesquisa, tá? E os dados secundários aí, né? Ou fatores mercadológicos? São os dados relacionados ao produto ou serviço da empresa, tá? E isso envolve os 4 P's, tá? Em marketing, esses dados podem ser relacionados com o mix de marketing, que seria os 4 P's. Ou qualquer outra informação que se queira extrair para direcionarmos a ação estratégica. Por exemplo, se eu quiser uma ação, se eu quiser saber se a pessoa se importa com as questões ambientais, por exemplo. Questões ambientais, ela não está inserida nos 4 P's do marketing, tá? E, então, eu posso pegar ela aqui, a questão ambiental, e perguntar o que essa pessoa acha das questões ambientais. Então, ela pode estar relacionada aos 4 P's ou não, ok? Beleza até aí, pessoal? Tá tranquilo? Vamos ver aqui se tem alguma pergunta aqui que a gente não está vendo. Tudo certo até aí? Oi, professor. Oi?
Tranquilo? Então, vamos lá. Tá tudo tranquilo, por enquanto. Tá joia. Vamos ver isso na prova, hein? Está tudo tranquilo mesmo. Não é para assustar, não, viu, pessoal? Minha prova costuma ser com relação às coisas que normalmente eu falo na aula. Eu não fujo disso, não. Eu dou liberdade para vocês responderem da forma que vocês quiserem, tá? Se eu achar que ali tá o que que eu perguntei, tá tranquilo, ok? Bom, então, uma das coisas que eu falei para vocês aí, né, que eu posso estar analisando esses dados em pesquisas estruturais, em que eu faço lá o formulário e passo esse formulário. Mas existem outras formas também de eu fazer essa pesquisa de mercado, tá? E quais são essas outras formas? Então, vamos lá. Observação do comportamento do cliente por funcionários da linha de frente, ou seja, quem tem, a gente chama de front office, né? Quem tem contato direto com o cliente, ele tem uma avaliação do comportamento desse cliente. Então, eu posso entrevistar ali meu funcionário e perguntar para ele algumas características que os clientes estão pensando. Por exemplo, se eu for fazer uma compra de produtos, né, eu posso chegar para o meu funcionário e falar o que aquele cliente está pedindo, né, de coisas novas, tal. Aí o funcionário vai me dar a dica para eu fazer a compra de forma correta. Também pode ser análise de resultados de vendas, tá? Eu posso comparar as vendas do ano anterior com esse ano, e aí eu vou ter dados estatísticos aí de crescimento, de queda, ou de manter os resultados, né? Outro fator pode ser a análise de resultados estatísticos por software de gestão. Então, normalmente as lojas têm aquele software de gestão onde ela analisa, você consegue rapidamente fazer uma análise de tudo que aconteceu nos últimos anos de vendas. Tá? Então, eu tenho estatística lá de quanto você cresceu, quanto você diminuiu as vendas, tal, se determinado produto está vendendo mais ou menos, se você tem mais vendas no cartão, ou se é dinheiro, ou cheque e tal. Tá? Então, análise desses dados estatísticos por software de gestão, ele analisa tudo isso. Tá? Pode ser o Datafolha também, ó, pesquisas de opinião, de marketing e atitudes de consumo. Tem institutos de pesquisa como o Datafolha, o IBEC, o IBOP, tá? Que eles já têm dados estatísticos referentes, por exemplo, ao seu município. Se você abrir lá no site do IBGE, cidades, tá? Você tem os dados estatísticos já levantados do município. Então, às vezes, você não precisa. Às vezes, você pega ali, por exemplo, você vai fazer uma pesquisa de marketing eleitoral, eu sei quantas pessoas estão localizadas no centro, eu sei quantas pessoas tem no bairro tal, porque tem alguns sites que me dão essas informações, tá? Também pode ser em cima da demanda, tá? E o que é demanda? Demanda é quando eu analiso, por exemplo, o futuro, tá? Eu analiso os dados passados para eu ter uma demanda futura. Por exemplo, se nos últimos 3 anos eu cresci 4% ao ano, muito provavelmente o meu crescimento esse ano vai ser de 4%. Então, eu posso colocar isso como meta, tá? Se eu cresci nos últimos 4 anos, esse ano eu posso crescer 4% de novo, tá? Então, isso é análise de demanda. Eu estou prevendo, através da análise dos dados passados, né, e presentes, eu posso estar prevendo o que vai acontecer de futuro, tá? Outro fator aí, quando a metodologia é qualitativa, ou seja, quando eu entrevisto poucas pessoas, né, a pesquisa ela é exploratória e suas abordagens de pesquisa são classificadas em observação, experimentação, levantamentos. Olha o que eu falei para vocês aí, ó.
quando ela é por experimentação, que eu pego um chocolate lá e pergunto para ela o que ela quer, o que ela achou daquele chocolate, deixo ela livre para responder o que ela quer, né? Então, essa pesquisa por observação é efetuada por pesquisadores capacitados. Então, às vezes, pessoal, eu tenho alguns pesquisadores que observam o que aquele determinado cliente está respondendo, tá? E ele que vai conduzir essa pesquisa, ok? Então, ele que vai fazer a interação com aquele pesquisado, beleza? Então, ela consegue extrair, né, os dados primários, ou seja, na observação eu vou saber mais ou menos qual é a idade daquela pessoa, tá? Quais são os aspectos que ela observou naquela pessoa, tá? Então, ela mesma ela pode me dar esses dados, ok? Que elas não seriam respondidas, beleza? Então, ó, na questão de previsão de demanda aí, né? Que nem eu falei que a gente vai pegar os dados anteriores, dados passados e presentes para você ter uma análise futura. Então, ó, as previsões de demanda são a base para o planejamento das atividades da empresa, tá? Eu preciso checar aquilo que eu tenho capacidade de produção, eu não posso vender a mais, eu não posso vender a menos, tá? Eu não posso exceder a minha capacidade de produção, então é muito importante essa questão da previsão de demanda, tá? Uma das questões aí, por exemplo, se eu fosse analisar, até estávamos conversando a respeito disso esses dias, né? Nas questões do Covid, tá? Tiveram dois erros clássicos aí do governo, tá? Em previsão de demandas erradas. A primeira demanda errada foi com relação às questões de vacina, tá? Você está vendo aí diversas vezes o governo mudar as estatísticas, né? Olha, vai chegar tantas doses, agora não vai chegar tantas doses, vai chegar menos, vai chegar mais. E aí você não consegue estruturar a vacinação. Então, hoje, não sei se vocês viram aí lá no Rio, né? Estavam umas filas gigantescas para vacinação. Então, eu poderia estar estruturando isso para ficar uma coisa mais organizada, tá? Outra coisa, a questão de mortes, que a gente estava conversando, a questão de mortes, se ela vem num crescimento, tá? Os leitos de UTI já deveriam estar mais equipados, já deveriam ter mais leitos de UTI, porque isso deveria ter sido previsto anteriormente, ok? Isso não é previsão de demanda, pessoal, não vem de dados de ontem para hoje. Você vem analisando os dados, tá? Então, nessas questões da pandemia aí, quem falou que aquele Pazuello lá, que foi o ministro da Saúde que saiu, né? O Pazuello era um estrategista, eu sempre toquei nesse ponto, de estrategista coisa nenhuma, né? Se ele fosse estrategista, ele estava tratando a coisa com gestão, e não é estrategista coisa nenhuma. Estrategista é quem trabalha com previsão de demanda, tá? Que a gente chama de proatividade. Ele vai prever o que vai acontecer lá na frente. E isso você tem dados para prever. Não é uma coisa que você fala assim, eu acho que vai aumentar, eu acho que vai reduzir, tá? Isso tem dados. Então, ó, as previsões de demanda, né, são a base do planejamento das atividades da empresa. Compreender essa expectativa de mercado futuro é definir a quantidade de produtos a ser disponibilizada para o mercado. A questão das vacinas está falando sobre isso, né? Tanto para atender as necessidades do cliente, como para aprimorar o nível de competitividade da empresa, né? Para melhorar seus resultados de venda. Eu cito um exemplo muito prático disso, de que numa loja, se você não tiver uma previsão de demanda para cada mês, tá? Você vai estar desmotivando a sua equipe.
Por que eu falo isso? Janeiro, você tem pagamento de PVA, você tem que comprar, quem é casado, tem filhos, você tem que comprar material escolar das crianças e tal. Então, normalmente, a análise de vendas, ela cai nessa época do ano, tá? Fevereiro, por causa do carnaval, tal, não sei o quê, as demandas também são mais baixas. Aí, você vai se aproximando, por exemplo, do Dia dos Namorados, do Dia das Mães, tá? Do Dia dos Pais, das férias escolares de julho. Então, você vai fazendo traços de venda, uma previsão de demanda de loja, por ano. Você tem que analisar por mês. Por exemplo, eu sei que em dezembro, que é o Natal, a previsão de vendas ela dobra, tá? Então, isso funciona muito, de forma muito complicada, tá? Mas é fácil de você estruturar, porque você trabalha com dados, tá? Então, ó, questão da amostragem, né? Definir a quantidade correta da população a ser entrevistada é garantir o bom desempenho da pesquisa de mercado. Então, às vezes, eu não posso ser preguiçoso. Vou entrevistar só 10 pessoas aí numa pesquisa quantitativa. Nós já fizemos isso na sala de aula. Ele não te dá quase resultado nenhum. Você não vai conseguir aplicar um negócio correto se você fizer isso. Se você não fizer bastante na análise quantitativa, se você não fizer bastante amostragem, você não vai ter a comparativa, tá? Então, ó, a população, no caso da pesquisa de mercado, representa o conjunto de sujeitos a ser selecionado, de acordo com as características comuns aos interesses de problema da pesquisa. Tá? Depois eu arrumo aqui, ele está ficando em cima dos slides aqui, depois eu arrumo, tá? Então, pessoal, eu vou pegar uma parcela da população, que é uma parcela que eu vou ter interesse. Por exemplo, se eu for entrevistar da faculdade CISPI, da faculdade Regis aqui, eu vou procurar as pessoas que estejam relacionadas a virem se matricular na faculdade. Né? Então, normalmente, é fácil você identificar isso. São pessoas que vêm do terceiro ano do ensino médio, né? Ou pessoas que queiram se aprimorar. Por exemplo, uma pessoa que trabalha numa usina, ela quer se aprimorar, tal, para subir de cargo. Então, está relacionado a esse tipo de coisa. Eu preciso fazer uma amostragem desse tipo de população, ok? Então, fica fácil identificar. Então, a amostragem aí, ó, quem vai ser entrevistado? Quem deve ser entrevistado, né? Quantos sujeitos devem ser entrevistados? E como devem ser escolhidos os entrevistados? Então, tudo isso que eu falei na anterior, no slide anterior, né? De que essa amostragem vai definir um grupo de pessoas que vai ser entrevistado, né? Quem deve ser entrevistado desse grupo de pessoas, quantos sujeitos devem ser entrevistados, ou seja, quantos questionários eu vou colocar à disposição quando eu faço a pesquisa de forma escrita, né? Eu faço formulário de pesquisa, eu devo limitar isso, tá? Por quê? Porque eu tenho análise de entrevistadores, eu tenho entrevistadores que vão fazer isso. Eu vou distribuir, por exemplo, 30 questionários para cada um, 20 questionários para cada um. Tá? Então, ele deve ter uma quantidade de sujeitos a serem entrevistados aqui. E como devem ser escolhidos os entrevistados? Tá? Se é, por exemplo, da faculdade, eu vou escolher quem eu vou entrevistar. Beleza? Já a amostra probabilística aí, né? É aquilo que eu falei para vocês. Eu vou fazer uma análise da população, tá? Por exemplo, eu vou trazer uma probabilidade de pessoas que moram no centro, tá? Quantos por cento da população elas representam? Então, é uma amostra probabilística, é uma probabilidade, tá?
Se eu não fizer isso, a probabilidade de eu errar é muito maior, tá? Então, ó, a amostra aleatória simples, né? As unidades de amostra são selecionadas por sorteio, ou seja, todo membro da população tem a mesma chance de ser selecionado. Então, se eu selecionar que, posso entrevistar qualquer pessoa, de 20 até, né, até infinito de idade, beleza. Eu vou pegar qualquer pessoa que tem essas características e eu vou colocar lá. Então, isso seria aleatória simples. Ela pode ser aleatória estratificada, ou seja, a população é dividida em grupos que se excluem mutuamente, ou seja, grupo por sexo, grupo por faixa etária, por classe social, tá? Então, se eu quero entrevistar uma pessoa só do sexo feminino, eu vou chegar lá, vou entrevistar só do sexo feminino. Se é uma pergunta, se é uma pesquisa, por exemplo, de absorvente íntimo feminino, eu vou entrevistar só pessoas do sexo feminino, tá? Então, o pesquisador, ele extrai uma amostra aleatória de cada grupo para entrevistar, tá? O entrevistador não vai entrevistar homem para perguntar de absorvente íntimo, ok? Ou pode ser amostra por cluster, ou por grupos, tá? A população é dividida em grupos que se excluem mutuamente, por exemplo, em quarteirões, tá? Então, se eu vou fazer uma análise, se eu vou fazer uma pesquisa para um mercadinho de bairro, eu vou entrevistar quem me interessa, que são as pessoas que têm ao redor daquele mercadinho de bairro. Então, eu vou excluir outros quarteirões, eu vou pegar só ali o que está na minha amostra, ok? Só ver aqui o horário, a gente também não partiu muito grande aqui, né? Ou também essa amostra, ela pode ser não probabilística, aí, ó. Amostra por conveniência. O pesquisador seleciona os membros da população dos quais pode extrair informações mais facilmente, tá? Em pesquisas eleitorais, é muito mais fácil eu entrevistar as pessoas nas casas, tá? Do que eu entrevistar na rua. Por quê? Porque na rua pode ser que você coloque pessoas para ir lá e responder, para ficar andando atrás do entrevistador e responder aquilo que você quer, tá? Então, eu posso pegar elas e falar, não, vocês vão entrevistar nas casas. Seria nas casas, tá? Ou essa amostra ela pode ser intencional, por julgamento, ou seja, o pesquisador utiliza seu julgamento para selecionar os membros da população que são bons fornecedores de informações precisas, tá? Por exemplo, o entrevistador, ele pode deixar de fora as pessoas de muita idade, porque elas não têm mais a obrigatoriedade de ir lá votar, tá? Então, eu posso excluir essas pessoas da minha entrevista, beleza? Ou ela pode ser também amostra por cota, ó, onde o pesquisador encontra e entrevista um determinado número de pessoas em cada uma das diferentes categorias, tá? Então, eu posso ir lá, chegar para a pessoa e falar, você é fumante? Você não é fumante? Se você não é fumante, então, muito obrigado, não precisa responder, tá? Se uma entrevista é de marca de cigarro, então eu não preciso, né, entrevistar aquelas pessoas que não fumam. Ok? Beleza? Certo aí? Bom, da análise do orçamento, né? O gestor, independente do seu nível funcional na empresa, precisa elaborar planos de ação e incluir a esses, né, os custos de produção, inclusive de pesquisa de mercado, tá? Quando eu tenho departamentos que pedem para o departamento de marketing executar uma pesquisa de mercado, ele tem que incluir esse custo, tá, no produto final daquilo que ele tá pensando, tá?
Porque senão eu não posso, por exemplo, fazer um planejamento de pesquisa, não incluir o valor da pesquisa de marketing, e aí depois eu falar, olha, eu preciso de um extra de dinheiro que é para pagar a entrevista de mercado, tá? Que eu não coloquei lá no meu planejamento. Isso vai mexer com uma série de coisas, então nem sempre é possível fazer isso, fazer uma nova pesquisa, tá? Então eu preciso, dentro do orçamento, colocar tudo aquilo que vai envolver essa pesquisa, quais os custos que ela vai ter, de transporte de pessoal, custo de pessoal, de lanche para esse pessoal, tá? Água para esse pessoal, de folhas de xerox para esse pessoal, de tablets fornecidos para esse pessoal, de pranchetas. Então, tem uma série de coisas que eu preciso levantar e não posso deixar esse custo de fora. Ok? Então, como se dá lá, ó? Como que eu posso definir essa pesquisa, né? Vamos fazer um plano dessa pesquisa aí, ó. Primeiro, a definição no formulário, né? Isso a gente vai ver agora nas próximas aulas, como que eu vou fazer esse formulário, como que a gente formula isso, né? Como que a gente faz essa pesquisa. Aplicação dessa pesquisa, como é que ela vai ser aplicada, tá? Quem vai ser entrevistado, qual é o processo utilizado, que é o processamento, né? Qual é o processo utilizado para fazer essa pesquisa? Como que eu vou fazer a interpretação? Eu vou usar um software de análise dessa pesquisa, eu vou usar o Google Formulários, né? Como que vai ser a análise desses dados e a elaboração do plano de marketing. O plano de marketing é diferente do planejamento do marketing, tá? O planejamento, ele começa com pesquisa até lá o produto chegar no consumidor final lá, tá? O plano de marketing é simplesmente uma apresentação para quem está envolvido no processo. Uma apresentação, por exemplo, para o cliente, uma apresentação para a diretoria, tá? Que vai tomar as resoluções aí, ok? Mas também não se prendam a isso também, que a gente vai falar sobre isso. Eu acho que esse aqui, se não me engano, é o último slide. Então vamos terminar aqui para não ficar coisa para a aula que vem. Tá? Bom, então, a fraude e manipulação da amostra. Bom, pessoal, a pesquisa de mercado é uma ferramenta imprescindível, né, para se conhecer a realidade atual dos negócios, né, analisar o comportamento de compra do consumidor, estimar seu nível de satisfação, testar a possibilidade de expansão de novos mercados, lançar produtos, enfim. Oferece um suporte técnico aos gestores para auxiliar nas tomadas de decisão. Tá? Então, o Kotler aqui, que é um dos pais do marketing, né, enfatiza que algumas empresas utilizam o resultado desses estudos para desenvolverem campanhas publicitárias e promoções. Tá? O problema é quando a pesquisa é gerada para justificar o argumento prévio e pronto das propagandas, ou seja, quando ela é fraudulenta. Tá? A manipulação é feita do projeto de pesquisa, os questionários são elaborados para produzirem o efeito desejado. Então, não é só dessa forma, tá? Eu posso, na pesquisa quantitativa, que eu estou induzindo as pessoas a me responderem aquilo que eu quero, tá? Eu posso induzi-las a fazer uma coisa que ela não está afim, ela respondeu uma coisa que ela não está afim, tá? E aí, esses dados, eles vão estar comprometidos. Então, isso é o que a gente chama de pesquisa fraudulenta. Ou, por exemplo, eu quero falar que o meu candidato ele está na frente. Eu estou fazendo uma pesquisa de mercado eleitoral, eu quero falar que o meu candidato está na frente, tá? Então, as pessoas vão lá, vão induzir, ou elas mesmas vão lá, fala para a pessoa fala uma coisa e você coloca outra lá, que a pessoa não está vendo, né? O seu questionário que você está preenchendo, ela vai lá e coloca outra. Então, a manipulação desses resultados
tá? Ela pode ser fraudulenta, ok? Então, vocês veem aí, principalmente na época de eleição, vários reclamando, né? Principalmente quando a pessoa está atrás nas pesquisas, ela fala, não, está manipulado isso, né? É totalmente manipulado, ok? E também tem a fraude do pesquisador, né? Quando o pesquisador está com preguiça lá, ele vai lá e coloca qualquer coisa, isso vai mudar os dados a que eu vou trabalhar, tá? Então, eu não posso ter, eu tenho que ter confiabilidade nesses dados, senão é aquilo que eu falei para vocês. Quando você faz a pesquisa, você está tentando sair daqueles 50%, 50%, né? Eu quero diminuir essa margem de erro. Então, se ela é fraudulenta, eu continuo em 50%, 50%. Ok? Bom, pessoal, eu vou encerrar por aqui. Não se preocupem, a aula foi meio corrida hoje, mas porque eu vou passar isso na prática para vocês. Então, vocês vão entender tudo isso na prática, tá? Então, não se preocupem que ela tenha sido um pouco corrida, que a gente vai voltar a tocar nesse assunto, vai fazer ela na prática, vai fazer uma amostragem, vocês vão me responder isso, nós vamos fazer análise desses dados. Então, não se preocupem aí que cada uma das etapas que a gente falou aqui, a gente ainda vai ver no processo de planejamento de marketing. Beleza? Então, deixa eu fazer a chamada aqui. Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Querem tirar alguma dúvida aí? Tá tranquilo? Eu entendo que ela foi corrida, mas foi intencional. É porque a gente vai ver isso, tá? Então, Clésia está aí? Clésia não. Daiane está, né? Daiane está aí? Ok, Daiane. Felipe? Está aí o Felipe? Não? Gabriela? Aqui. Gabriela está aí. Zé Luiz? Está aí? Zé Luiz não? Lana? Lana tá, né? Ok, Lana. Lucas? Lucas Correia, né? Lucas Correia está aí? Não? Lucas Natan? Lucas Natan está aí, né? Ok, Monique? Presente. Certo. Wesley? Ok, Wesley. Beleza, então, galera. Então, eu vou ver se eu consigo formular isso, né? Nessa questão do Covid aí, não tinha essa aula prática, né? Na prática é feita por videoconferência. Então, vamos ver se eu consigo trazer essa aula na prática na próxima aula para vocês. Beleza? Então, bom final de semana para vocês. Tá? Qualquer dúvida, eu estou à disposição aí. Pode tirar através do WhatsApp ou qualquer coisa do gênero. Beleza, galera? Então, bom final de semana para vocês. Até mais. Boa noite. Boa noite a todos aí.